Olá, camaradas, bem-vindos a mais uma aula de História do professor Júlio César. O tema de hoje será a Revolução Chinesa. A China sempre despertou interesse de comerciantes ocidentais. Os europeus se interessavam pelos produtos chineses, seda, chá, porcelana, artesanato, mas os chineses não tinham o mesmo interesse nos produtos europeus. A solução encontrada pelos ingleses do século XIX foi contrabandear o ópio para a população chinesa. O governo chinês reprimiu o tráfico de ópio e, numa das ações, jogou uma carga de ópio ao mar. A carga estava em um navio inglês. Era o pretexto que a Inglaterra precisava para dar início à Guerra do Ópio. Derrotada, a China teve que assinar o Tratado de Nanquim, em 1842, submetendo-se ao comércio com os ingleses. Teve também de abrir 5 portos e entregar Hong Kong para os britânicos. Ao longo do século XIX, outras nações europeias e também os Estados Unidos e Japão impuseram diversas exigências aos chineses. A China chegou inclusive a perder parte do território, a Indochina para a França em 1885, a Coreia para o Japão em 1895 e a Birmânia para a Inglaterra em 1896. Apesar da cumplicidade do imperador da dinastia Qing, os chineses reagiram com diversas rebeliões populares. A mais famosa foi a Guerra dos Boxers, 1898 a 1901, quando uma sociedade secreta praticante de artes marciais promoveu uma série de atentados aos invasores. Novamente derrotados, os chineses tiveram de submeter ainda mais os interesses das potências estrangeiras. A Revolução Nacionalista de 1911. Em 1905, o médico Sun Yat-sen funda o Kuomintang, Partido Nacionalista. Em 1911, esse partido liderou a burguesia chinesa contra o imperador e proclamou a República da China. Era uma tentativa de parar as concessões das potências estrangeiras, porque a burguesia chinesa percebeu que o império era completamente submisso aos interesses externos. No entanto, os governantes continuaram submissos às potências estrangeiras, e o país enfrentou um período de forte instabilidade. Os chefes militares locais, conhecidos como senhores da guerra, lutavam entre si, e o país se dividia cada vez mais. Nesse contexto, surge em 1921 o Partido Comunista Chinês, sob o comando de Mao Tse-tung. Ao mesmo tempo, o Partido Nacionalista, o Kuomintang, se reorganiza sob a liderança de Chiang Kai-shek. Apesar de programas políticos opostos, os dois partidos atuaram juntos para vencer os senhores da guerra e reunificar o país, entre 1925 e 1928. Mas a aliança entre os dois grupos era frágil e puramente tática. Em 1927, os trabalhadores de Xangai organizam um movimento que leva os comunistas ao poder no local. Chiang Kai-shek ordena o massacre dos comunistas em Xangai. O fato marca o início da Guerra Civil, 1927 a 1949, entre o Kuomintang nacionalista contra o Partido Comunista Chinês. Derrotado nas grandes cidades, o Partido Comunista adota a tática de guerrilha rural. Apesar do maior poder militar, as forças do Kuomintang são surpreendidas pela invasão japonesa na Manchúria em 1931. O fato deu aos comunistas a chance de se reorganizar na luta e conquistar novos territórios. No entanto, as forças do Kuomintang partem novamente para a ofensiva. Em 1934, os comunistas tiveram de sair da região de Huijin e empreender a longa marcha, quando 100.000 soldados comunistas liderados por Mao Tse-tung percorreram 12.000 quilômetros por 11 províncias, travando sangrentos combates com as forças do Kuomintang. Apenas 9.000 chegaram ao destino final, Yan'an, onde organizaram um reduto. Mao Tse-tung conquistava o apoio dos camponeses ao distribuir terra nas áreas conquistadas pelos comunistas. Dessa forma, Chiang Kai-shek perdia popularidade em diversas regiões da China. Em 1937, uma nova invasão japonesa obriga os dois grupos a se unirem novamente contra o inimigo comum, o Império do Japão. A tática guerrilheira dos comunistas contra o inimigo externo atrai a simpatia do povo para o seu projeto e cria uma identidade nacional. O governo de Chiang Kai-shek estava desgastado junto à população, que questionava seu mau desempenho na luta contra o Japão e sua submissão a interesses de potências externas, como os Estados Unidos. Após a derrota do Japão, em 1945, a Guerra Civil retornou. O Kuomintang era forte nas cidades. O Partido Comunista era forte no meio rural. Muitos soldados do Kuomintang mudaram de lado no conflito. Em 1949, os comunistas vencem a Guerra Civil. Chiang Kai-shek refugiou-se na ilha de Formosa, onde fundou a China nacionalista, Taiwan, com o apoio dos Estados Unidos. Os comunistas fundaram a República Popular da China. Era a vitória da Revolução. As medidas do novo governo chinês tendo à frente o Partido Comunista foram a nacionalização de empresas estrangeiras, reforma agrária com a expropriação das terras dos grandes proprietários, que foram distribuídas a milhões de camponeses, direitos trabalhistas, igualdade de direitos entre homens e mulheres pela primeira vez na China, perseguição aos opositores, participação na Guerra da Coreia. O grande salto para a frente. Em 1958, Mao Tse-tung lançou um plano com o propósito de transformar a China em uma grande potência no tempo recorde. Foi o grande salto para a frente, que previa uma sociedade igualitária, a formação de comunas populares autossuficientes, investimento em indústria de base. O grande salto foi, na verdade, um grande fracasso.
Uma parte significativa da população agrícola teve de deslocar-se do campo para trabalhar nas indústrias, fato que provocou uma queda na produção de alimentos e, consequentemente, uma grande fome, matando milhões de pessoas. A Revolução Cultural. O fracasso do Grande Salto enfraqueceu a liderança de Mao Tse-tung. Em 1966, ele promove uma revolução cultural para combater as influências capitalistas em seu partido. Foi organizada uma Guarda Vermelha, formada por jovens estudantes que andavam pelo país pegando a ideia de Mao Tse-tung através do Livro Vermelho, conjunto de citações de Mao. A Guarda Vermelha usava de violência contra o suspeito de alinhamento com as ideias ocidentais e até soviéticas. Eles também combatiam os quatro velhos: velhas ideias, velha cultura, velhos hábitos e velhos costumes. Mao Tse-tung fortaleceu sua liderança no partido com a Revolução Cultural, mas a radicalidade do movimento poderia colocar em risco seu controle sobre a Guarda Vermelha, que por isso foi desarmada. Mao ordenou o fim do movimento e chamou de volta os estudantes para as universidades e restabeleceu a disciplina no país. Era o fim da Revolução Cultural. O legado de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung é criticado pela repressão de seu regime, pelo fracasso do Grande Salto, por conflitos com a União Soviética e pela Revolução Cultural. Mas os números de seu governo demonstram o que é importante da Revolução Chinesa. Antes dela, o número de analfabetos era de 80% da população. Após a Revolução, esse número caiu para 6% no fim do governo de Mao. A expectativa de vida era de 35 anos e dobrou para 70. A China foi industrializada e se emancipou do domínio de grandes potências. A China após Mao. Com a morte de Mao Tse-tung em 1976, havia uma disputa pelo poder na China. De um lado estão os partidários de Mao, conhecidos como Camarilha dos Quadros, que defendiam a pureza da revolução e o legado socialista. Do outro lado estava o grupo moderado, encabeçado por Deng Xiaoping, que pregava a abertura econômica para promover um desenvolvimento social capaz de elevar o nível de vida da população. Com a vitória desse grupo, a China reatou relações diplomáticas com os Estados Unidos e implantou as ZEE, Zonas Econômicas Especiais, onde passou a receber investimentos privados. A China entrava num socialismo de mercado, um modelo de desenvolvimento que mescla uma base estatal socialista em colaboração com empresas privadas. Esse modelo tem levado a China a se tornar um país com maior crescimento econômico no mundo nas últimas décadas. Porém, a China ainda é criticada pelo autoritarismo do regime, visto que a abertura econômica não significou abertura política. Em 1989, um ano de protesto pela democratização do regime terminou com o massacre da Paz Celestial, quando pelo menos 400 pessoas foram mortas pelas forças de repressão do governo. Algumas fontes falam em 1.400 mortes. Uma das imagens que mais marcou esse protesto foi quando um manifestante anônimo parou em frente a uma coluna de tanques diante da cobertura da imprensa internacional, forçando os tanques a pararem. Hoje a China é uma das maiores potências econômicas do planeta e ameaça a hegemonia dos Estados Unidos.